Olá, eu sou Paulo Gama, do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro, e eu gravo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é que a gente tem na agenda da política nessa semana que o mercado vai prestar atenção. A semana tem como principal ponto de atenção as manifestações que têm sido convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro agora para terça-feira, dia 7 de setembro, e as implicações que a gente tem de ter no ambiente político a partir delas. As manifestações começaram a ser chamadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ainda naquela discussão que a gente tinha sobre a possibilidade de implementação do voto impresso, e diante disso, os chamados do presidente aos atos ganharam um tom muito crítico e de embate com os outros poderes, principalmente com o Supremo Tribunal Federal. Nesses últimos dias, as falas do presidente Jair Bolsonaro foram sempre no sentido de embate com alguns ministros específicos do Supremo. Ele não os menciona explicitamente, mas as críticas sempre são direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news, e ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a quem o presidente Jair Bolsonaro atribui um papel relevante na decisão do Congresso de ter rejeitado a possibilidade do voto impresso. Diante disso, houve uma escalada ali dos posicionamentos do presidente Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal e um respaldo muito grande do núcleo de apoiadores do presidente para essa manifestação. Pelo menos é isso que a gente vê no nosso monitoramento de redes, uma repercussão muito grande, mas ainda restrita ao núcleo que costuma defender o presidente Jair Bolsonaro e as ideias do governo no dia a dia, com uma dificuldade de expandir essa atuação e esse chamado para grupos além desse núcleo mais central. Houve algumas tentativas nas redes de moderação desse discurso, de trocar o embate com o Supremo Tribunal Federal por uma pauta um pouco mais abrangente em defesa da liberdade, mas o presidente Jair Bolsonaro, nas manifestações que tem feito, tem sido bastante vocal nesse tensionamento e nesse embate com os poderes, principalmente com o Supremo Tribunal Federal. O mercado olha para esse tema, além do ambiente político geral e de alguma possibilidade de atrito maior entre as instituições, mas também porque a política está olhando para o comportamento do presidente Jair Bolsonaro para decidir os próximos passos. E há também uma questão diretamente relacionada à pauta econômica, que é a saída para a crise dos precatórios. A gente lembra, o governo se vê às voltas aí com a necessidade de pagar 90 bilhões de reais em precatórios, 30 bilhões a mais do que ele esperava. Esses 30 bilhões estão comprimindo o espaço que ele pretende usar para ampliar o programa de transferência de renda em 2022, ano eleitoral, um dos pontos centrais do projeto reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Tem uma parte dessa discussão que é feita pelo Congresso, a partir de uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas tem uma saída alternativa também que tem sido costurada pelo Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário, que se vê atacado pelo presidente nessas manifestações mais recentes, começa a se questionar se vale a pena abrir essa porta de saída para resolver um problema do presidente, permitir a ele ampliar esse programa de transferência de renda no ano eleitoral, mesmo com todas essas manifestações de embate e de ataque que eles vêm sofrendo. A leitura sobre como se comportou o presidente e se houve algum tipo de chamamento para um embate mais explícito vai pesar na conta dos ministros que vão voltar a analisar a possibilidade de solução a partir da quarta-feira. Com a semana curta e a agenda focada nos atos de terça-feira, a pauta legislativa perde um pouquinho da relevância nessa semana e os temas mais importantes que vinham sendo discutidos, como a própria PEC dos precatórios, reforma administrativa e a continuidade da reforma do imposto de renda agora no Senado, tendem a ficar para a semana seguinte. E eu volto então na próxima segunda-feira para comentar um pouco do ambiente pós-atos do 7 de setembro e falar da sequência dessa agenda legislativa no Congresso e da discussão entre o Executivo e o Judiciário. Até lá!